bom dia, nossos queridos seguidores de nosso Tempo de Consulta, Live Express, produção jornalística, JCJ Comunicação, jornalismo com jornalistas. Quem fala, professor Juan Carlos Jiménez Trejo, e nosso querido jornalista também, Lucas Brito. Bom dia, Lucas Brito. Bom dia, professor. Bom dia, nosso convidado, sempre presente em nossa memória, nossos trabalhos, o doutor Márcio Seabra, doutor advogado criminalista, com uma grande trajetória no que tem a ver com direitos, sobretudo com direitos dos cidadãos, direitos, sobretudo da mulher. E hoje nós vamos tratar um tema muito importante, como é a violência doméstica em tempos de pandemia. Bom dia, doutor Márcio Seabra. Bom dia, professor Juan. Bom dia, Lucas. É uma honra poder participar dessa Live Express hoje, né, pela manhã, falando de um tema importantíssimo, né, em um mês tão especial, que é esse mês de agosto, agosto lilás. Para mim é uma honra participar desse encontro com vocês hoje, com todas as mulheres ouvintes do programa e mulheres do Brasil, né? Isso aí, doutor Márcio. Alegria, realmente uma honra. Vamos aos trabalhos. Hoje é um dia com tempo curto. A gente precisa ser dinâmico e precisa ordenar as coisas da melhor maneira possível. Um tema importantíssimo, muito vigente. E dizer antes algo importantíssimo, como é o dia 11 de agosto, se lembra o Dia da Advocacia, sim. E, portanto, parabenizar o doutor Márcio como representante da profissão. E claro, não poderia passar por alto e não reconhecer na figura do doutor Márcio a todos aqueles que fazem possível que a justiça possa atuar em tempo e forma, em momentos em que tantas dificuldades temos para que a justiça possa estar presente em cada uma das situações de nossa vida moderna. Hoje é importantíssimo também dizer que hoje é 11 de agosto, o dia da advocacia. Mas o dia 7 de agosto foi também um dia especial, sim. Um dia que lembra a tão reconhecida e tão importante no tema que nós vamos tratar hoje, que é a Lei Maria da Penha, que tem toda uma história. Aliás, seria um ótimo ponto de partida para nós falar do tema, sim? Nós estamos falando de violência doméstica, violência contra a mulher, violência de gênero. Tudo isso vai ser motivo de nossa Live Express. Tudo começou com a Lei Maria da Penha, doutor Márcio? Sim, professor. Como foi a história da Maria da Penha? Antes da lei, os abusos já eram enormes, né? A verdade é que os abusos, cada ano que passa, aumentam, ficam mais frequentes. Mas é importante destacar é que a Lei Maria da Penha, a promulgação, fez com que as mulheres tivessem um instrumento de proteção mais especializada, né? A Lei Maria da Penha, promulgada dia 7 de agosto de 2006, é talvez um instrumento, é talvez a lei mais completa deste país. Enquanto muitas pessoas pensam que a lei não funciona, pelo contrário, eu acho que as medidas protetivas que estão na lei
são, talvez, o instrumento mais importante para a mulher que se encontra em situação de violência. É importante destacar também, professor, que Maria da Penha, né, apesar de, neste país, 70% da violência doméstica ser praticada contra negras, mulheres de baixa renda, Maria da Penha, uma farmacêutica cearense, formada, ou seja, uma graduação superior, instruída, Maria da Penha, que se pós-graduou, né? Maria da Penha, que mestrado fez. Então, uma mulher, né, totalmente instruída, muitas devem estar se vendo hoje nessa situação, então Maria da Penha sempre foi instruída. E no início, encontrou uma pessoa, antes mesmo do seu mestrado e da sua pós-graduação, uma pessoa de fora, colombiano, chamado Marcos, e começou a se relacionar com esta pessoa. Marcos sempre se mostrando muito gentil, amável com ela e com todos ao seu redor. Sempre foi muito amável. E os anos foram se passando, casaram, tiveram sua primeira filha. E, logo após, ele consegue a sua cidadania brasileira. Essa é a história. Logo após ele ter conquistado a sua cidadania brasileira, ele muda completamente as suas atitudes. Marcos começa a ficar uma pessoa agressiva, uma pessoa que começa a cometer insultos a Maria da Penha, a seus familiares, a seus amigos. Muda completamente. Até que um belo dia, ela dormindo, e ele tenta matá-la com um tiro nas costas. Ela dormindo de bruço, só sentiu aquele estrondo, sem saber o que tinha acontecido, e ele tenta matá-la com um tiro nas costas. Ela é socorrida, levada ao hospital, 2 cirurgias ou mais, passa vários meses internada. Ele consegue, inicialmente, falar que foi uma tentativa de assalto, não é? E logo depois é desmentida, mas ela retorna para casa. Ele mantém Maria da Penha enclausurada por dias, isolada de todos, e tenta uma segunda vez matá-la, eletrocutada. Maria da Penha, uma pessoa totalmente instruída, sofrendo. E assim, importante destacar que a primeira tentativa dele, ela fica paraplégica. Né? Fica paraplégica e ele tenta uma segunda vez, acaba que o processo é instaurado, ele vai a julgamento, é condenado, né? É condenado, mas a justiça consegue um recurso, ele sai solto do julgamento. Após anos, um segundo julgamento, ele é condenado primeiramente a 15 anos, no segundo a 10 anos, e a justiça consegue, por algumas irregularidades no processo, que ele não vá preso. Isso se externa, várias ONGs, vários órgãos a nível internacional. E os organismos internacionais condenam o Brasil, colocando várias recomendações para que ele fosse julgado. Depois de 15 anos, ele é julgado e condenado. Importante destacar dessa história da Maria da Penha é, mais uma vez, uma mulher instruída, uma mulher estudada, que sofreu todos esses danos durante a vida, e hoje é um símbolo, representa toda a mulher brasileira que luta pelos seus direitos e que também sofre algum tipo de violência doméstica.
Doutor Márcio, uma história muito impactante, certo? Eu acho que a maioria desconhece ou desconhecia. E nessa história se repete muitas outras histórias. E hoje precisamos entender como isso está sendo trabalhado, sobretudo porque o tema de fundo hoje, que é o tema pandemia, nos marca um novo cenário. O cenário da pandemia tem marcado uma relação de um antes e um depois da pandemia e a violência doméstica. Quais são os números hoje da violência doméstica em tempo de pandemia, doutor Márcio? Professor, em relação ao primeiro semestre de 2020, se observa um contexto bem diferente dos outros anos. Em março, mais ou menos em março, foi decretado o isolamento social. Com esse isolamento social, nós passamos a observar, com a convivência familiar 24 horas por dia, um aumento excessivo de casos de violência contra a mulher. Todos nós falamos hoje que a mulher hoje, neste primeiro semestre, ela luta contra dois inimigos. Um é o coronavírus e ela precisar ficar em casa. O outro grande inimigo é o seu agressor, que está dentro da sua casa. Ela não poder sair e conviver com o seu agressor. Algumas já sofriam, não é? Muita agressão, mas outras passam a presenciar muitas agressões com o isolamento social. Os números são incríveis. Aumento de 22% nos casos de feminicídio, não é? Mas para chegar no feminicídio, se observa inúmeros outros fatores, outros tipos de violência. Então, de uma forma geral, professor e o telespectador, 40% no Brasil de aumento nos casos de violência doméstica. Para vocês terem uma ideia, no Rio Grande do Sul esse aumento é de mais de 70% de aumento. É importante destacar também que essas são as notificações. Nós escutamos muito hoje notificações e subnotificações, tanto com a pandemia, notificações e subnotificações, como também nos casos de violência doméstica. Porque esses são os dados aferidos pelo sistema. São os dados onde as mulheres denunciam, ligam para o número 180, que é o número nacional de atendimento às mulheres, não é? Então, esses são os casos notificados. Vocês imaginam quantos outros casos não são notificados? Porque as mulheres estão em isolamento social, estão dentro de casa, né? E não conseguem denunciar, não podem sair para denunciar. Então, de uma forma geral, um aumento significativo, 40% de aumento no Brasil, de uma forma geral, tá? Em especial, no feminicídio, 22% de aumento. E no Rio Grande do Sul, um crescimento muito grande, de uma forma geral, entre feminicídio, ameaças, lesões corporais, de uma forma geral, 70% de aumento. Então, isso é muito grave, muito grave. Como a justiça está funcionando em tempos de pandemia? Ele está conseguindo dar resposta em tempo e forma, de acordo com as necessidades? Hoje, uma violência doméstica é considerada uma urgência, exige uma resposta, se tem uma resposta imediata, ou qual é o curso de uma denúncia, qual é o tempo, como é esse procedimento na prática? Professor, o rito processual pode ser que tenha sido, pode ser que sofra uma demora maior, um pouco maior hoje. Mas paralelo ao rito processual, porque os fóruns estão enfrentando dificuldade, a pandemia, enfim, causou
uma dificuldade imensa em todos os órgãos. Mas é importante destacar que a Lei Maria da Penha ela traz uma importante ferramenta de proteção, e as mulheres precisam entender isto, que são as medidas protetivas de urgência. Essas medidas continuam sendo utilizadas e talvez seja a maior ferramenta que ela tem a seu favor. Não é? Porque independentemente se um processo vai ser, se um inquérito policial, se um processo vai ser instaurado contra o seu agressor, ela tem a seu favor a medida protetiva. Que seriam, doutor, essas medidas protetivas para quem não sabe, para quem é hoje uma mulher que não está em conhecimento dos termos do direito, sabe? Sim. As medidas protetivas, quando a mulher em estado de violência doméstica, ela procura, por exemplo, uma delegacia, né? Ela é atendida nessa delegacia pelo delegado. O delegado é um atendimento diferenciado. O delegado vai precisar observar se precisa encaminhá-la a fazer um exame de corpo de delito. Ele identifica se ela precisa de uma proteção policial. Ele identifica se ela precisa de um atendimento psicológico. E o mais importante de tudo, dessa assistência à mulher, é de que ela conta a sua história no boletim de ocorrência para o delegado, e o delegado, independentemente se vai começar um inquérito policial, ou se vai instaurar, ou se esse inquérito vai se tornar uma ação judicial, para o agressor responder em juízo e ser condenado ou não, ele imediatamente, com a história contada pela mulher se sentindo desprotegida, ele encaminha em até 48 horas um pedido de proteção. Isso são as medidas protetivas, medida de proteção para o juiz. 48 horas. E o juiz, segundo a lei, tem 48 horas para expedir uma medida protetiva para esta mulher. Não é? Uma medida de proteção, que pode durar, professor e telespectador, de 30 dias, 90 dias, 60 dias, um ano, né? Dependendo da história e dependendo do nível de proteção que essa mulher precisa. Não é? Essas medidas elas variam de muitas formas. Desde determinar que o agressor não chegue perto dela e de seus filhos, por exemplo, de parentes, não falar, nem mandar mensagem através de mensagem, nem WhatsApp, nem nada. Também aqueles que têm porte de arma, que não usem mais arma, que seja suspenso. Vai até a uma situação de proibição de fazer qualquer negócio, vendas, aluguéis. Por quê? Para preservar o patrimônio do casal. E aquela mulher, é importante destacar que aquela mulher, ela que está sofrendo violência doméstica, ela muitas vezes não sai de casa com medo, porque pensa que saindo de casa perderá seus direitos perante seus filhos, né, de guarda, direito ao seu patrimônio, ao seu imóvel. E não, isso não acontece. Até porque a mulher pode sair e quando a medida protetiva é expedida, o juiz determina que ela retorne para sua casa, assim como pode determinar que o agressor saia da sua casa. É por isso que eu digo que as medidas protetivas de urgência, que são essas medidas expedidas pelo juiz para a proteção da mulher, tanto do seu psicológico quanto da sua proteção física, é o instrumento, na minha concepção, mais importante da lei. Porque isto independe, telespectador e professor, do processo que está sendo instaurado, do inquérito policial. Vale aqui as informações prestadas pela mulher junto à autoridade policial. A palavra dela é muito importante, bem como os exames que são feitos, o atendimento psicológico que vai ser feito. Não é? E as medidas protetivas de urgência, elas são muito importantes hoje para salvar a vida da mulher, para proteger. Há quem diga que não funciona, mas funciona.
Professor, para o senhor ter uma ideia, desses 70% de aumento nos casos de violência doméstica e os casos de feminicídio, né, consequência de todo esse processo, muitas vezes é um feminicídio, a maioria não estava com medida protetiva. É claro que, às vezes, o agressor ele infringe uma medida protetiva e descumpre a medida protetiva, acabando por acontecer inúmeras tragédias. Mas a medida protetiva, elas protegem sim a mulher. Isso é importante que as mulheres saibam. Não há mais espaço para violência doméstica. Nós passamos agora Dia dos Pais, nós estamos hoje no Dia do Advogado, nós passamos Dia da Criança, Dia da Mulher, Dia da Mãe. Nada disso seria realidade se não fossem as mulheres. As mulheres hoje estão no poder, estão de direitos iguais em relação aos homens. Não tem por que se aturar mais violência doméstica. Não tem mais. E nós precisamos nos unir e nos dar as mãos e não deixar mais isso acontecer. Nós podemos denunciar. A mulher precisa saber dos seus direitos, precisa entender o que é a Lei Maria da Penha e as medidas que ela tem a seu favor para a sua proteção. São medidas maravilhosas. Né? Doutor Márcio, sabe que desculpa interromper, sabe que nosso programa hoje é expresso, é mais curto que de costume. Ainda nós poderíamos ficar falando aqui durante horas. Eu acredito que tem gente que já está dizendo, mas não, quanto que vai durar esse programa? E é para durar 30 minutos. Vamos ver se conseguimos estender um pouquinho mais, mas eu queria entrar em outra dinâmica, doutor Márcio, sim. Até porque o doutor Márcio também é professor em Direito e claro, como diz meu filho, os professores só falam fazendo discurso, então explicam tudo e aí a gente não termina nunca. Vamos no ping-pong, professor, doutor. É o seguinte, nós temos dentro da violência doméstica não só violência da mulher, temos violência de gênero. Aliás, a questão de gênero é uma narrativa, é uma dialética que tem se incorporado nos últimos tempos e que precisa ser não só esclarecido, sino interpretado devidamente. Sim, vamos rápido com isso, assim pulamos para outras formas que também temos de violência doméstica. Ok. A violência doméstica em si, segundo a Lei 11.340, professor, é uma lei que causa dano físico, emocional, tá? Mas e psicológico, patrimonial e moral. Mas é uma violência, segundo a lei, está descrito lá, que é uma violência baseada em gênero. Isso é importante destacar. Gênero feminino. Então, isso independe de sexo feminino. Nós estamos falando de gênero. Então, as mulheres, né, os transexuais... Isso fala da transexualidade, isso? Sim, transexualidade. Muitos casos de medidas protetivas expedidas pelos juízes para proteger o casal homoafetivo. Então, nós estamos falando aqui de proteção da família, proteção das pessoas que compõem a família e pessoas do gênero feminino. Isso é importante destacar. Na prática, o que está acontecendo? Temos diferenças socioeconômicas que façam com que os resultados e as ações sejam diferentes? Até que ponto o condicionamento econômico afeta as decisões que são tomadas, tanto na denúncia como no perdão, no voltar, no reincidir, e esgotar os passos para evitar o que, em definitiva, é o ponto mais perigoso, que é o feminicídio ou, digamos, na prática, os crimes, certo? Que custam, tem um custo de vida, sim. Certo. Professor, a maior parte dos casos de violência doméstica, elas são praticadas contra mulheres de baixa renda, mulheres negras, 70%, como eu falei no início. Mas o atendimento a estas mulheres vítimas de violência são iguais para todas, tá? E o que se pode observar é que todas sofrem, porque tudo começa dentro de casa com uma violência psicológica, uma violência patrimonial. É importante saber que não existe só a violência física, como a maioria pensa. Ele não me agrediu.
mas ele vem cometendo violência, outros tipos de violência que estão dentro da lei já há muito tempo, não é? Porque para chegar no feminicídio, como o senhor falou agora, já vem de muita agressão verbal, já vem com violência patrimonial, retendo coisas, isolando a mulher, até que um belo dia chega no feminicídio. Então nós não podemos deixar, é um processo até chegar ao feminicídio. E a mulher entendendo esse processo, nós precisamos parar antes de chegar no feminicídio. Não podemos deixar chegar lá. Não é? Por isso que existem vários tipos de violência doméstica, vários tipos de violência patrimonial, a sexual, a violência psicológica, não é? E em relação ao atendimento, o atendimento é igualitário para todas. Todas. As medidas protetivas, elas são para todas. Todas que se sentirem ameaçadas pelo seu agressor. Doutor Márcio, com o passar do tempo, tem-se conseguido situações de procedimentos e de forma que tem ajudado muito, sobretudo o lado preventivo. As delegacias da mulher, por exemplo, ela tem uma função muito importante, talvez não tão divulgada, mas que poderia se otimizar esse trabalho em função da prevenção das perdas de vida ou do desgaste que vira mais violência no futuro? Sim. O mais importante é que a mulher saiba que ela tem todo um suporte para o seu atendimento. Não é? Muitas vezes ela não denuncia porque ela fica com vergonha, porque ela pensa que eu tenho filho dentro de casa, ela fica com medo de perder esse filho, e quando vai à delegacia, ela não sabe quem procurar. Ela vai procurar quem? Chega numa delegacia, são só homens policiais, ela vai ficar constrangida. Então as mulheres, elas têm todo um suporte que é cada vez mais aperfeiçoado para o seu atendimento. Então, a ideia é quando ela chegar na delegacia, ela tem um setor especializado para seu atendimento. Até o delegado será uma delegada, porque entende mais a mulher. Ela tem todo o suporte psicológico, um atendimento multidisciplinar. Então, ela tem tudo para otimizar e para esse atendimento ser muito mais eficaz do que seria em outros casos, né? Em outros casos que seriam tratados numa delegacia convencional, tá? Então, o atendimento Doutor Márcio, é diferenciado. Doutor Márcio, uma coisa é o que deveria e outra coisa é o que a realidade nos diz que acontece. Tem muitos lugares no nosso querido Brasil, país continental, onde não se conta com as estruturas ideais, sim? E, de fato, acontecem situações que só cobram Estado público depois de afetar perda de vidas importantes, e só notoriedade quando a perda da vida responde por uma pessoa conhecida, pública. São inúmeros os casos, mas nós temos, nos últimos, a lembrança da vereadora de Rio de Janeiro, sim? Que também sofreu, mas sofreu antes. Então, o que eu quero chegar com a pergunta concreta é o seguinte: os processos que finalizam, que concluem um feminicídio ou perda de vida por causa de violência doméstica, eles são processos que já poderiam ter sido observados e poderiam ter ferramentas, instrumentos usados para evitar essas perdas de vida. Sim? As medidas protetivas são referências concretas, mas tem um lado psicológico, sociológico, que, de fato, ele poderia ser trabalhado preventivamente para que aquilo não chegue a esse ponto trágico que é perder uma vida. Estou dizendo isso não só pelo fato da mulher, porque também quero ir no finalzinho do programa abrindo um leque, ainda que o 9,9% ou 99,9% da violência acontece geralmente tendo como vítima a mulher, a gente sabe que também tem casos em que acontece o contrário, sim? Em que a vítima é o homem, que o agressor é a mulher, que o agredido é o idoso, que o agressor é um próprio filho. Essas outras figuras, elas estão dentro do que é a violência doméstica e, de fato,
também precisa ser contemplado em nossa análise de violência doméstica. Concorda? Concordo, professor. Mas especificamente no caso de violência doméstica contra a mulher, não é? Teoricamente, quem seria protegido seriam as mulheres. Mas a lei fala de violência de gênero, o gênero feminino. Então, claro que nós temos o caso inverso, as mulheres que agridem os homens. Esses homens não estão protegidos pela Lei Maria da Penha. Ainda, porque futuramente eu espero que seja. Nós temos um caso já, se eu não me engano, do Distrito Federal, onde o juiz expediu uma medida protetiva para um homem. Não é? Isso não é comum. Um caso. Mais importante destacar que as mulheres, quem se entende do gênero feminino, né? E isso dentro de uma residência, numa relação doméstica, não é só o marido e a esposa. É importante nós falarmos que pode ter relação de parentesco convivendo dentro de uma casa, ou parentesco fora de casa, pode ser marido e mulher, pode ser ex-namorados, ou que já tiveram, são namorados ou ex-namorados, já tiveram um relacionamento e não moram na mesma casa. Então, tem inúmeras situações, que pode ser idoso, pode ser pode ser filha, idosa. Então, assim, o leque é extenso. É importante todos saberem que não é só em relação ao marido e à esposa. Dizer o seguinte, doutor Márcio, hoje nós estamos falando da situação pandemia, situação desse quadro referencial que nos envolve hoje como matéria de análise. Qual é o cenário pós-pandemia com relação à violência doméstica? Que é aquilo que vai ser mudado. Isso pode afetar uma nova jurisprudência com relação à violência doméstica, à violência de gênero e outras alternativas surgidas a partir dessa situação operante hoje? Sim, professor. Com certeza a pandemia, esse isolamento social, o mundo está mudando. Né? O mundo está mudando. Se observa em todo canto. E as leis também vão ter que mudar, vão ter que se adaptar. Nós já estamos vendo aí audiências online, estamos vendo tudo de forma remota. São Paulo recentemente implementou o boletim remota de forma pela internet de violência doméstica. Então, com certeza, nós vamos ter que pensar hoje já e cada dia mais em instrumentos, assim como o mundo muda, o direito também tem que se adaptar e tem que mudar. Então, a jurisprudência, a legislação, ela se adapta conforme a realidade que está sendo vivida. Então, com certeza, após caiu, né? Com certeza, após a pandemia, nós vamos pensar em instrumentos, já estão sendo pensados, instrumentos para a adaptação a esse novo normal que todo mundo comenta. Né? Nós já temos, importante dizer, o 180, o 180, é um canal de atendimento à mulher, desde 2005, um canal de atendimento nacional, onde a mulher pode ligar, fazer sua denúncia, ela tem, inclusive, orientações jurídicas. Quais são os seus direitos? Ela pode ligar para o 180 e se informar sobre eles. Isso é muito importante nós destacarmos. Doutor Márcio, que características tem a violência doméstica de gênero e aquelas que nós referimos durante o programa na região especificamente Gramado Canedo? Professor, se observa o senhor diz que tipo de violência, o perfil da violência? Que é o que se está dando mais comumente. Sim, professor. Com o isolamento na nossa região, o isolamento está, especialmente na nossa região da Serra, se observa o aumento significativo dos casos de ameaça, nos casos de violência psicológica
especialmente a psicológica, né? E a violência psicológica são aquelas que se usa condutas que faz com que a mulher diminua sua autoestima. Isso já é uma violência psicológica, uma violência doméstica contra a mulher, não é? Humilhações, enfim. A violência patrimonial também. A violência patrimonial, a mulher precisa saber que quando ela fica isolada em casa de forma obrigatória, o seu agressor coloca ela em isolamento, retém os seus bens, retém seu celular, retém valores que são essenciais para a sua subsistência, isso é uma violência patrimonial. Então, os casos mais observados hoje são casos de violência psicológica, violência patrimonial. Todos estão protegidos pela Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. E merecem, quando denunciados, merecem urgentemente uma medida protetiva por parte do juiz. Essa medida protetiva tem que ser expedida o mais rápido possível para proteger a mulher. Inclusive, professor e telespectador, quando o juiz expede a medida protetiva, se bens tiverem sido retidos por parte do agressor, esses bens podem ser restituídos. É importante falar isso. O juiz pode, foi retido valores, bens, o juiz pode, na medida protetiva, obrigar o agressor a devolver esses bens para a mulher vítima. Doutor Márcio, aqui a Susana fala que o que faz que uma medida protetiva possa se estender e quando essa medida é revisada, se se consideram situações onde os análises são técnicos, são forenses, são peritos. Como que se trabalha isso para estender uma medida, um prazo de uma medida como uma medida protetiva? Interessante a pergunta. Muito interessante, muito interessante. Porque a medida protetiva, como eu falei anteriormente, ela é uma medida judicial paralela ao processo. Inclusive, da medida protetiva contra o agressor, cabe recurso. Então, é uma medida protetiva que ela tem seu trâmite junto à vara de violência doméstica. O agressor já deve ter contratado um advogado e ele pode entrar com recurso em relação a essa medida protetiva. Essa medida protetiva ela vai se estender, de acordo com a história que se observou, o juiz pode conceder por 30 dias, 60, 90, um ano. E sempre que essa medida protetiva está chegando ao seu final, a mulher é chamada para saber se precisa estender por mais um tempo ou não. O juiz tem autonomia para isso. Né? Então, sempre a mulher é ouvida. E em relação à medida protetiva contra o agressor, é importante nós falarmos também que quando se expede uma medida protetiva, não tem que questioná-la. O agressor tem que obedecer. Ele pode contratar um advogado, tentar o recurso, mas não é bom o agressor tentar infringir uma medida protetiva, porque o juiz pode expedir um mandado de prisão e ele ser preso imediatamente. A medida protetiva é uma medida judicial que tem que ser obedecida. E como eu falei, pode ser postergada, a mulher sempre é escutada, não é? O objetivo da medida protetiva é proteger a integridade da mulher, física e psicológica. Aqui, Maria pergunta, doutor Márcio, você tem experiência de diferentes regiões do Brasil. Você conhece a situação do norte, do sudeste e do sul. Basicamente, a pergunta, está se repetindo o mesmo tipo de violência ou tem predomínio de algum outro tipo de violência que está sendo modificado ultimamente? Também interessante a pergunta. Interessante. Você provém do norte, doutor Márcio, é isso? Sim. Você é natural do estado do Pará, um estado com dimensões continentais, um estado onde as desigualdades sociais são gigantes, são imensas. Então, cada região, com certeza, cada região tem a sua peculiaridade. Né? Este índice que eu passei a nível Brasil, de 40%,
no número de aumento da violência doméstica, nós temos aí uma lista de violências contra a mulher. Então, com certeza, cada região tem a sua peculiaridade, e umas regiões têm mais a violência, acontece mais feminicídio, a outra menos feminicídio. É uma questão a se analisar profundamente, porque os dados são enormes. Cada região, dependendo da sua diferença financeira, social, com certeza. Como eu falei, 70% da violência é causada em relação a negras e mulheres de baixa renda. Tá? Mas, de uma forma geral, todas sofrem. Mas cada região tem a sua peculiaridade. Doutor Márcio, como você deve saber, nosso relógio funciona, o do sistema funciona. Tirando o relógio do Harry Potter, eu acho que funciona para frente, e nosso tempo está já com os acréscimos, e queria que a gente fosse para o encerramento, as considerações finais. Luca Barrio, Luca Brito, vou mudar o nome dele, daqui a pouco eu chamo de Lucas Seabra, assim. Mas eu queria dizer assim, Luca, deve ter observado com muita paciência nosso diálogo, sim, e deve ter ficado com alguma pergunta para fazer para o Dr. Márcio. Sim. É com você, vamos aproveitar o finalzinho, Luca. Tá certo. Eu acredito que esse tema é um tema denso, né? E com certeza a gente não vai esgotar ele aqui. Uma questão que eu me preocupo, né, como homem, quando que eu ultrapasso essa linha no fator psicológico, né? E posso estar violentando uma mulher verbalmente, né? Porque nunca é a intenção, eu acredito, principalmente se o homem ama a mulher, mas pode acontecer. E tem como a gente ter uma medida, vamos dizer assim, para a gente filtrar até que ponto a gente pode estar pressionando uma mulher a ponto dela se sentir violentada verbalmente. Lucas, é realmente uma linha muito tênue. Como é que se observa isto? É por isso que a mulher ela pode passar por um atendimento psicológico, tem aí um atendimento multidisciplinar. Mas se observa muito que um tipo de procedimento por parte do agressor. Se começa com agressões verbais, xingamentos, humilhações, né? Isso rotineiramente, isso que vai abalar o psicológico, vai causar um dano psicológico à mulher, né? Vai diminuir sua autoestima, isso é frequente. E se observa o quê? Que após, qual é o perfil do agressor? Ele comete esses atos, essas condutas, a mulher fica totalmente vulnerável e depois ele pede desculpas. Isso se observa esse ciclo. Isso vai se agravando. De violência psicológica, passa uma ameaça, depois passa uma violência física e finaliza com um feminicídio. Se observa um ciclo. Não é uma coisa muito exata, mas é uma coisa que causa dano à mulher. É por isso que a medida protetiva, neste caso, Lucas, é muito importante, eu digo que é o instrumento mais importante. A medida protetiva não é só para proteger a mulher, mas é para proteger o homem também, ou seu agressor. O agressor que pode ser homem ou mulher, é importante destacar, tá? Homem ou mulher. A medida protetiva é para proteger esse relacionamento, para proteger a família e as pessoas. Então, por isso que quando eu disse assim que a mulher ela tem uma medida protetiva durante um ano, e o agressor não pode descumprir essa medida protetiva, é justamente para proteger a família. Essa medida protetiva ela independe do processo que o agressor vai passar, porque ele pode ser absolvido, o processo não pode ser o inquérito não vai ser nem instaurado de repente, né? Por isso que é importante ter um auxílio, muitas vezes jurídico, mas a medida protetiva é um fato à parte, de proteção à família, de proteção à mulher e ao homem, né? Proteção ao casal, para não deixar que chegue. Porque o agressor, ele não é, a maioria das vezes, uma pessoa criminosa, ela não é
uma pessoa que costuma fazer isso. A situação, muitas vezes, faz com que se desencadeie numa violência, né? E a pessoa, tanto que a maioria dos agressores, eles cometem o crime, eles cometem a violência e ficam lá. Não fogem. Eles não fogem. A maioria não foge. Fica lá, esperando, porque ele não é criminoso, ele não tem costume de cometer crimes. Então, assim, a medida protetiva, ela é para proteger a família. Independentemente... Então, se a mulher se sente vítima, ela pode procurar um órgão, pode procurar uma delegacia, pode fazer a ligação no 180 e consegue a medida protetiva. Mesmo, muitas vezes, que o homem não se sente culpado, aí isso ainda vai ser analisado pelo juízo competente, pela polícia, não é? Mas a medida protetiva, obrigatoriamente, ela tem que ser expedida para proteger essa relação. Nossos queridos amigos, estamos chegando no finalzinho. Dizer, amigo Lucas e doutor Márcio, eu acho que tudo indica que nós precisamos fazer uma segunda parte desse programa. Tudo indica, sim. Estão chegando perguntas que não vão ser, infelizmente, passadas porque não temos mais tempo. Prometimos uma live express e já estamos indo para uma live normal. Então, acredito, sim, que é importante um olhar multidisciplinar sobre o tema, doutor Márcio. Sim. Eu lembro que o ano passado a gente trabalhou esse tema em presença de duas profissionais do direito, uma dedicada ao direito da família, como é a doutora Manuela também, uma psicóloga. E eu acredito que isso precisa ser entendido de uma forma ampla, com um entendimento melhor, e cada vez se requer, somos mais exigidos, sobretudo numa sociedade onde o feminino e o masculino está passando por momentos de transição, sim? Então, convivemos os homens com um lado feminino e as mulheres com um lado masculino, e quando tudo isso está acelerado por um processo como é o coronavírus, como uma pandemia, com consequências econômicas, com consequências na qualidade ou a falta de qualidade da convivência, não saber como lidar com as diferenças e não ter preparação, interesse e vontade para lidar com as diferenças. Pareceria como que o ser humano está se tornando cada vez mais intolerável, com menos paciência. Isso também não deixa de ser parte daquela violência que está se gerando quase que naturalmente, e a gente está, aqueles especialistas que temos participação para evitar isso, muitos estamos ou de braços cruzados ou permanecendo indiferentes. É a hora de ver evoluir os fatos, mas dramaticamente surpreendidos depois quando os fatos cobram vida. Sim. Então, eu queria as palavras finais do Dr. Márcio para nós, se dessa vez, conseguir encerrar nosso programa. Ok? Ok, professor. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, com o seu convite do Lucas. É um tema realmente muito importante, um tema aí que nós poderíamos ficar conversando sobre horas. E o meu recado é que não tem mais espaço para violência doméstica e familiar contra a mulher. Não existe mais esse espaço. As mulheres hoje representam uma parcela muito grande da nossa população, detêm cargos importantes, direitos iguais em relação aos homens. O que seríamos de nós se não fossem as mulheres? As pessoas precisam entender isso, né? E que as mulheres possam não deixar que aconteça mais a violência doméstica. Elas não precisam passar por isso. E elas só vão compreender e tomar mais atitudes quando elas conhecerem mais os seus direitos, conhecerem mais o que as protege. Porque aí, quando elas se sentem seguras da sua proteção, elas vão mais atrás dos seus direitos.
Muitas vezes ficam com medo dos homens, dos seus agressores, porque vão perder seus filhos, porque vão perder... Não, nada disso vai acontecer. Então, as mulheres precisam entender mais seus direitos. Não há mais espaço para a violência. Isso que fique bem claro. Eu queria agradecer a oportunidade a vocês. Estou à disposição sempre, sempre, sempre. Eu acho que é um assunto que nós poderemos conversar muito ainda, porque o objetivo aqui é compartilhar conhecimento e que eu me sinto honrado em poder passar essas informações aos homens, aos agressores e às mulheres, principalmente. E é isso. Isso aí, doutor Márcio, muito obrigado. Lucas Brito, não vou mudar seu sobrenome, Lucas, fique tranquilo, um lapso, sim. Nós queremos dizer, Lucas Brito, é importante para quem se acompanha, que nosso trabalho é direcionado justamente a esclarecer os temas que são de preocupação, de interesse da sociedade como um todo, através do nosso programa Tempo de Consulta, através de nossa produção jornalística, que é JCJ Comunicação, jornalismo com jornalista, tem esse propósito, um propósito de colocar em evidência aquilo que afeta e contempla, sobretudo, a vida de cada um de nós, sociedade, Canela, Gramado e região, mas que também tem um ecoar em todo o nosso universo. Dizer que estamos também trabalhando com outros formatos dentro da nossa produtora e que tem esse propósito. E seguramente vamos contar com essa parceria do Dr. Márcio nos próximos passos que nós vamos a encarar e divulgar oportunamente. Mas dizer particularmente que nós precisamos e queremos ser a voz daqueles que não têm voz. O nosso espaço é para eles. E a violência doméstica bateu a porta da produtora JCJ Comunicação. E bateu a porta fazendo perguntas. E como diz nosso postulado, aqui é tempo de consulta, onde as perguntas são respondidas com as melhores respostas, com as respostas dos especialistas. No finalzinho aparece também o nosso seguidor Júlio Fiorio, dizendo muito bom esse tema, que está em evidência nesse momento de pandemia. Felizes colocações, não há mais espaço para a violência. Em pleno concordar com as palavras do Dr. Márcio. Sim. Minha mensagem finalzinha iria para dar um obrigado especial para o Dr. Márcio, em função de que ele também se sumou à nossa campanha, Lucas Brito, nossa campanha, parceiros para cuidar, não é uma campanha só para falar para aqueles que vêm pelo Dia dos Pais para se cuidar, é uma campanha que veio para ficar, e parceiros para cuidar também tem a ver com isso. Então, os jovens que hoje são jovens, mas que futuramente vão ser pais e vão ter companheiras para conviver, é muito bom escutar esse programa, assistir esse programa, mas seria maravilhoso que eles também participassem em um segundo capítulo, escutar o que são suas expectativas, como eles estão convivendo com suas amigas, com suas namoradas, e de que forma aquilo está sendo trabalhado e está sendo direcionado em uma melhor condição de vida. É um tema que não se esgota aqui, doutor Márcio. Sim? E esperemos que a gente possa ter efetivamente uma segunda, uma terceira parte, um tema que é apaixonante, certo? Um tema que atrai muito e que requer uma toma de consciência social sobre tudo. Sim? E essa pandemia, professor, ela sirva para externar outros sentimentos no nosso povo, que é o sentimento de cuidado, de preocupação. Nós precisamos cuidar das nossas mulheres, precisamos cuidar também dos nossos idosos, dos nossos jovens,
Aquele cuidado todo, um cuidando dos outros, um cuidando do outro. É importante. E essa situação complicada que a gente vive sirva para isso. Nós precisamos mudar. Né? E isso só tem a trazer uma evolução e coisas boas. Com certeza, após tudo isso passar, tudo vai melhorar em relação a cuidado, a preocupação. Ok? Essa é a minha mensagem. Muito obrigado, doutor Márcio. Lucas Brito, se está por aí, vamos se despedindo de nossos amigos, seguidores de nosso programa, e dizer que tem sido uma honra contar com a presença do doutor Márcio. Doutor Márcio atende aqui em Gramado. Oi, professor. Está baixando o sinal. Pode falar, doutor Márcio. Sim, Você qual tem foi essa escritório... pergunta? Eu estou dizendo Sim, se professor, você nós atende em Gramado ou atende em Canela? Gramado, Canela, Uhum. hoje em dia, a advocacia nós vamos onde o cliente estiver, né? A advocacia é remota agora, certo? Isso. Nós temos Mas, o nosso objetivo maior, além de brigar pelo direito das pessoas, é informar, né? E nós temos, se permitir, nós temos o nosso Instagram, que diariamente informamos sobre os direitos do povo, do cidadão, que é o Resumo Jurídico Brasil, isso é muito importante. Temos um grupo no Facebook também, exclusivamente para informar o cidadão de seus direitos, né? O nosso objetivo maior é sempre passar informação, compartilhar esse conhecimento, e é isso. Temos canais aí de divulgação de direitos. Lucas Brito, você já tem um cartão vermelho para mim, certo? Isso aí. Tem cartão vermelho, sim, mas não tem VAR para mim, sim. Eu não posso apelar, certo? Só tenho que obedecer. Eu só preciso obedecer. Acabou o tempo, a gente se despide e até a próxima. Isso? Isso aí. Fica aquele gostinho de quero mais. Isso. Um grande abraço para todos. Um feliz dia para a advocacia, para todos os advogados, amigos, todos, e que tenham uma ótima semana. Um abraço. Obrigado.